Olá pessoal, tudo em paz? Hoje vamos responder algumas questões envolvendo aí o assunto de função quadrática, tá certo? Então as duas primeiras questões aqui e as outras duas vai ser envolvendo aí o vértice da parábola bem direitinho. Então vamos lá. Primeira questão. Suponha que num dia de outono a temperatura f de t em graus era uma função do tempo t medida em horas, dado por... Então, nós temos essa função aqui, ok? A que horas desse dia a temperatura era igual a 18 graus? Então, primeiramente, a gente vai fazer o seguinte. Vou escrever aqui a função f de t é igual a t ao quadrado menos 7t. Como a questão já falou, esse t indica tempo, certo? Então a questão quer saber a que horas, ou seja, qual o valor do t quando a temperatura é igual a 18. Então no lugar disso daqui, nós vamos colocar o valor 18, certo? Então vai ficar assim, organizando, nós teremos o seguinte, ó, t ao quadrado menos 7t igual a 18. Só que essa equação do segundo grau ela não está organizada, certo? Então, uma função ela relaciona duas coisas. Por exemplo, aqui está relacionando tempo e temperatura. Isso é uma função. Uma coisa depende da outra. Primeiro, eu vou organizar. Ó, t ao quadrado menos 7t. Tá mais 18, eu vou mudar de lado. Fica menos 18 igual a zero. Então, o primeiro passo é você igualar a zero. Algumas já vão vir no jeito. Então, é só você aplicar aqui a fórmula de Bhaskara. Depois que você faz isso, é só retirar os valores. Por exemplo, o A vale 1, o B vale menos 7 e o C menos 18. Depois é só jogar na fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E delta é igual. Vou fazer de outra cor aqui. Delta é igual. Quem é o nosso b? Menos 7. Então fica menos 7 ao quadrado menos 4 vezes quem é o nosso a? 1. E quem é o nosso c? Menos 18. Então, delta é igual a menos 7 ao quadrado, 49. Aí, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 18, 72. Menos com menos, mais. Então, 72. Delta é igual a 9 mais 2, 11. Aqui vai 1. 49 mais 72, 121. Certo? Depois é só jogar na formulazinha de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então vai ficar assim, ó. X é igual a menos... Quem é o nosso b? O nosso b está bem aqui, menos 7. Mais ou menos... Quanto é a raiz quadrada de 121? 11. Dividido por 2 vezes quem é o nosso A? 1. E 2 vezes 1, 2. Então fica assim. Portanto, nós vamos ter o seguinte. Eu vou colocar aqui porque o espaço está ficando curto. X é igual a menos com menos fica 7 mais ou menos 11 dividido por 2. Vamos agora ter o nosso x1 e o nosso... Deixa eu descer mais aqui. E o nosso x2, certo? Nosso x1 fica 7 mais 11 dividido por 2. E a outra fica 7 menos 11 dividido por 2. 7 mais 11, 18. Dividido por 2, 9. E a outra fica 7 menos 11, fica menos 4. Dividido para 2, fica menos 2. Só que a questão pede horas. Pessoal, então não tem hora negativa. Você pode excluir essa resposta e fica só com o 9 positivo. Então, muitas questões você vai fazer isso. Vai dar as duas soluções, já que é função de segundo grau, mas você exclui a negativa. Por exemplo, vai falar de distância, vai falar de tempo, vai falar de área e não tem isso negativo, ok? Então, só pega o valor positivo. Então, a resposta aqui seria, no caso aqui, letra D.
Letra D, beleza? Vamos fazer mais uma questão. O congelador de uma geladeira especial precisa, nas primeiras horas de funcionamento, ter sua temperatura T variando entre valores negativos e positivos para que os alimentos não percam suas propriedades, de acordo com a função. Ao ligar a geladeira, o congelador atinge a temperatura de 0 graus Celsius depois de... Pronto. Então já está dizendo que a temperatura vai ficar sendo 0. Aqui a gente vai trocar por 0. Eu já vou substituir aqui, certo? Para ganhar tempo vai ficar assim, ó. T ao quadrado menos 4T mais 3 igual a 0. Aí você retira o A, o B e o C. Fica o A sendo... Quem é que está perto do T ao quadrado? 1. Quem é o B? Menos 4. E quem é o C? 3. Fica assim, ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual... Quem é o nosso B? Menos 4 ao quadrado. Repete esse menos 4 vezes quem é o nosso A? 1. E quem é o nosso C? 3. Pronto, pessoal. Então você substituiu, agora responde. Delta é igual a menos 4 ao quadrado, fica menos 4 vezes menos 4, que dá 16. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. E menos com mais, menos. Então, o nosso delta, aqui, ó, o nosso delta vai ficar sendo, nosso delta vai ficar sendo 16 menos 12, 4. Beleza? Agora vamos para a formulazinha de Bhaskara. Aqui vai ficar x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, x é igual a menos, quem é o nosso b? O nosso b vale menos 4. Menos 4 mais ou menos raiz de delta. Quanto é o nosso delta? 4. E quanto é a raiz de 4? 2. Dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Beleza? Organizando aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. Vou trazer para cá. Espera ainda. Vou ajeitar logo aqui. x1 e x2. Menos com menos fica mais. Então, fica 4. Uma você coloca com mais, 2. Então, menos com menos aqui fica 4. E a outra você coloca com menos, certo? Já que nós vamos ter duas respostas. 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2 dividido para 2, 1. Então, a solução é 1 e 3, ou seja, letra A. Tranquilo? Vamos agora para mais duas questões para finalizar. Uma bala é atirada de um canhão e sua trajetória descreve uma parábola de equação, onde as variáveis x e y são medidas em metros. Nessas condições, a altura máxima atingida pela bala é... Bom, pessoal, ó, eu quero responder essas assim, certo? A questão pede altura máxima. Então, todas as vezes que você vê falar isso, qual a altura máxima, qual o valor máximo, ou então, qual o valor menor, certo? Qual a quantidade menor, a quantidade maior, toda vez que tiver essas palavrinhas-chave, aí dá para você usar ou x do vértice ou y do vértice na questão, tá certo? Eu vou mostrar aqui como é que você aplica as duas fórmulas bem direitinho. Olha só. Então, nessas condições, a altura máxima. A questão quer saber essa altura máxima. Vocês lembram que aqui é o y do vértice? Porque nós temos esse ponto aqui, ó. Aqui é o x do vértice e aqui é o y do vértice. Como a questão pede a altura máxima, então ela quer saber o y do vértice. Aí, Cássio, qual é a fórmula mesmo do y do vértice? Vocês já aprenderam. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4A. É só você substituir nessa fórmula. Então, você vai retirar primeiro as informações. Quem é o Y? Desculpa, quem é o A? Menos 5. Quem é o B? 90. E quem é o C? Não aparece, então é 0. Ok?
vai ficar assim, ó. Não sei se vai cortar, mas vai ficar assim. Deixa eu colocar mais embaixo um pouquinho aqui. O A é igual... Vai ter cortou aqui. O A é igual a menos 5. O B é igual a 90. E o C é igual a 0. Então vai ficar delta B ao quadrado menos 4AC. Então delta é igual. Quem é o nosso B? 90 ao quadrado menos 4 vezes quem é o nosso A? Menos 5 e vezes o C, que é 0. 90 ao quadrado é 90 vezes 90. Só você pensar, 9 vezes 9, 81. E dobra os zeros. Menos 4 vezes menos 5 dá 20 positivo vezes 0, 0. Então essa parte aqui, ó, dá 0. Desaparece, ok? Agora é só trocar aqui. Vai ficar 8.100 menos 8.100 dividido por 4 vezes o nosso A. O nosso A vale menos 5. Certo? Então vai ficar 8.100 dividido, aqui tem um menos, né? 4 vezes menos 5, menos 20. Posso cortar esse zero com esse. Fica 810 dividido para 2, dá 405. E menos com menos, mais. Então, a resposta, pessoal, seria 405. Nessas condições, a altura máxima, 405. No lugar de YV, você ia colocar 405. Certo? Então, a questão pediu a altura máxima. Agora, se ela dissesse assim, qual foi a distância em que se atingiu a altura máxima? Se perguntasse, eu vou até colocar uma pergunta aqui, ó. Se mudasse qual a distância, que pode vir assim também, que se atingiu, já é outro tipo de questão, a altura máxima. Pronto, a pergunta já mudou. Antes perguntava qual a altura máxima, agora pergunta qual a distância em que se atingiu a altura máxima, tá bom? Qual a quantidade em que teve o valor máximo? Aí nessa situação, pessoal, quando a pergunta muda, você aplica o x do vértice, que é bem rápido, ó, menos b dividido por 2a. É só colocar menos quem é o b. O b seria 90 dividido por 2 vezes o nosso a. O a é menos 5. Então ficaria menos 90 dividido 2 vezes menos 5, ficaria menos 10. Aí 90 dividido por 10, só cortar, fica 9. E menos com menos, mais. Então, se a questão perguntasse a distância em que se atingiu a altura máxima, seria 9. E é bem evidente, ó, porque aqui é 0 e aqui é 18. Então, qual é a metade de 0 e 18? 9. O x do vértice sempre está no meio, certo? Então, está aí as duas explicações, quando você vai utilizar x do vértice e y do vértice. Vou fazer só mais um exemplo aqui. O gráfico a seguir é a representação geométrica da função, tá aí. De acordo com o gráfico, podemos afirmar que o ponto máximo é... Pronto, então essa questão já deixou bem clara. Qual é o ponto máximo? Se é ponto máximo, não está perguntando o que gera o ponto máximo. Está perguntando diretamente qual o ponto máximo. Então, quer saber realmente esse ponto aqui, o y do vértice. Então, é só colocar na fórmula. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Vamos calcular o delta bem aqui. B ao quadrado menos 4ac. Quem é o nosso a? Vou retirar. O nosso a vale menos 1, é o número que está perto do x ao quadrado. E o nosso b vale 6. E o nosso c, Acácio? Se não tem, é 0. Agora é só substituir. Quem é o b? 6 ao quadrado, repete, menos 4. Vezes quem é o nosso A? Menos 1. E quem é o nosso C? 0. Delta é igual 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4. Vezes 0, 0. Então, essa parte aqui desaparece de novo. Portanto, vai ficar assim, ó. Menos 36. O menos é da fórmula.
o delta é 36, dividido por 4 vezes quanto é o nosso A? Menos 1. Então fica menos 36 dividido 4 vezes menos 1, menos 4. 36 dividido por 4, 9. Menos com menos, mais. Então tá aqui, ó. O ponto máximo é 9, certo? Se você ainda quiser descobrir o valor aqui do centro, é só fazer 0 e 6 com a metade de 6, 3. Seria o x do vértice. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Façam as anotações bem direitinho. Refaçam os exemplos. Valeu e forte abraço.